Você já ouviu falar em gerontofobia? Não? Então fique atento e assista este vídeo. Eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano, criador do canal Conversas Junguianas. A palavra gerontofobia deriva da raiz grega geronto, do grego geron, gerontos, que significa velho, ancião, mais a palavra fobia, que significa medo. Segundo a Academia Brasileira de Letras, gerontofobia é, por definição, medo excessivo de envelhecer ou do processo de envelhecimento. Aversão ou desprezo por tudo que se refere à velhice ou pelas pessoas idosas. O surgimento de rugas, cabelos brancos, ganho de peso, dores nas articulações, perda de mobilidade e a dependência de outras pessoas são alguns dos principais fatores que definem a chamada gerontofobia. Uma síndrome definida por aversão ao medo patológico de pessoas idosas ou de processo de envelhecimento e tudo que tem relação com este processo. Passam a apresentar sentimentos depressivos, ansiedade, tendo uma perspectiva sombria, negativa do futuro. Possuem um terrível medo de envelhecer e sentimentos depreciativos às pessoas idosas. Pessoas que são possuídas por esse comportamento obsessivo se submetem a uma infinidade de procedimentos e sua vida acaba se pautando por esse medo, se colocando em risco, muitas vezes, justamente para não lidar com o envelhecimento e o que envelhecer traz consigo. Anseiam obsessivamente por estarem sempre jovens. Essas pessoas adotam comportamentos e atitudes que não estão de acordo com a idade. E isso se dá por uma infantilização e condutas que se mostram ausentes da responsabilidade de uma pessoa adulta, aliada à grande necessidade de aparentar juventude. E aí entram os inumeráveis procedimentos estéticos que acabam por ser excedentes às necessidades e consumam uma desconfiguração das características que personificam aquele indivíduo. Você já reparou que ser jovem é um desejo atemporal do ser humano? De maneira consciente ou não, todos nós desejamos a eterna juventude, pois ela representa o máximo do nosso vigor, beleza e potência. Se observarmos com atenção a história da arte, por exemplo, perceberemos que esse tema é recorrente em obras literárias tais como O Retrato de Dorian Gray, do escritor irlandês Oscar Wilde, ou em músicas como, por exemplo, Forever Young, da banda americana Cash Cash, nas quais são retratadas essa ideia. Mas o que significa esse desejo aflitivo de estar sempre jovem? Responder essa pergunta não é algo simples, pois é possível que cada um de nós tenhamos uma ideia distinta sobre juventude, estar sempre jovem, jovial, etc. Assim, vamos partir de um ponto comum, a etimologia. A palavra juventude vem de Juventa, que em latim era o nome de uma das filhas de Júpiter e Juno. Essa deusa servia aos seus pais e aos demais deuses do Olimpo com um néctar divino chamado ambrosia, que seria o verdadeiro responsável pela juventude eterna desses seres. A ambrosia não apenas mantinha o aspecto jovem e viril dos deuses, mas também lhes permitia manter sempre fortes e saudáveis, características que até os dias atuais associamos aos jovens, ou a estar jovem. Atualmente, em lugar do divino néctar, a ambrosia serve-se de diferentes produtos farmacoquímicos e suplementos alimentares, como também diferentes procedimentos estéticos reparadores, com a perspectiva em ter um corpo jovial, estar sempre jovem. Partindo desse ponto de vista, podemos dizer que a juventude estará necessariamente ligada a esses adjetivos e, por isso, talvez o ser humano criou e cria sempre mitos, histórias e técnicas na tentativa de encontrar essa fonte da juventude. Ficamos tomados pelo arquétipo do puer, da jovialidade, pois vivemos em uma sociedade em que apenas os jovens são considerados realmente vivos e com importância. Envelhecer
Gerontolizar em nossa vida é estar na antessala da morte. Passa-se a comentar: fulano está velho, cicrana não passa de uma idosa sem muita utilidade, não ligue para ela. Comentários toscos e preconceituosos que expressam essa aversão assombrada por medos. Mas voltemos à mitologia. Por ser a guardiã desse precioso líquido, Juventa foi vista como a deusa da eterna juventude, palavra que passou a existir a partir do seu nome. Porém, essa divindade não foi criada na cultura romana, sendo uma adaptação grega. Para os antigos habitantes da Hélade, seu nome era Hebe e seus símbolos ligados à verdadeira juventude, que não é a do corpo, mas a da alma. Hebe vivia no Olimpo com os demais deuses e tinha a função de servi-los. Por essa característica, geralmente foi vista pelos mitólogos como uma deusa menor, com poucas funções dentro do panteão grego. Porém, só essa característica já diz muito sobre a finalidade da juventude, ou seja, de toda a potência que possuímos em certo momento das nossas vidas. De maneira geral, quando pensamos em nossa vida quando jovens, para os que já vivem a maturidade, é comum pensarmos em toda a capacidade que possuíamos do vigor físico, da energia quase infinita para festejar e também da maneira impetuosa com que buscávamos atingir nossos objetivos. Para o jovem, o mundo é uma eterna caixinha de surpresas, na qual devemos aprender a todo momento, pois ainda não sabemos de quase nada. A juventude, portanto, estaria expressa nessa capacidade de viver de forma plena, utilizando todos os seus atributos físicos e psicológicos. O fato de Hebe servir aos deuses é um símbolo de que a nossa juventude, ou seja, toda essa potência que o jovem possui, deve estar igualmente a serviço do divino, que nada mais é do que a nossa melhor parte. Geralmente, costumamos falar que o jovem pouco se interessa sobre tais questões e que, em geral, emprega toda a sua energia a favor de seus instintos. Porém, imaginemos uma juventude bem canalizada, buscando uma vida espiritual, na qual colocaria sua força em prol de seus princípios morais. A combinação dessas duas qualidades, o esplendor dos atributos temporais e a percepção do aspecto espiritual, poderia nos levar a um outro patamar de vida, no qual viveríamos de maneira profunda os mistérios da vida. Desta forma, a nossa juventude estaria interiorizada e não nos afligiria tampouco o envelhecimento. Mas numa cultura fast food, de carros velozes, comunicações ágeis pelas redes sociais, existe muito pouca tolerância para o amadurecer do envelhecimento, gerando grande ojeriza em se tornar idoso. Em nossa sociedade, negamos o sofrimento, negamos a idade, metamorfoseando-a com procedimentos estéticos rejuvenescedores, mesmo que mais tarde nos causem mal à saúde física e mental. Ensinamos aos jovens que um objeto, quando começa a mostrar defeitos ou sinais de desgastes, devemos substituí-lo, descartá-lo. Mas mesmo assim, queremos viver mais e mais tempo. Hebe representa, portanto, esse caminho bem canalizado da juventude que irá nos levar até o mais alto grau espiritual. Porém, o mito de Hebe não se encerra neste momento. Conta-se que certa vez a deusa da juventude foi servir Zeus e aos demais deuses, mas acabou tropeçando e derramando todo o líquido nas divindades. Por sua falha, Hebe foi afastada de seu trabalho e Zeus colocou em seu lugar o mortal Ganimedes, um belo pastor que ascendeu ao Olimpo para servir aos deuses. Ganimedes tornou-se imortal e passou a ter outra função diferente de Hebe. Essa parte do mito é bem interessante, pois representa a ideia de renovação também própria da juventude. O jovem é aquele que, por natureza, está em constante transformação. Seja uma mudança física constatada na etapa que chamamos de adolescência,
ou juventude, mas também um nível psicológico no qual suas ideias e emoções passam a ser vividas de outra maneira. Assim, a mudança de função de Hebe representa o próprio ciclo de transformações que são próprias dessa fase da vida. A verdadeira juventude está diretamente associada à vida espiritual, pois só se é verdadeiramente jovem quando possuímos esse vigor interior, esse ímpeto de viver de maneira plena as ideias e princípios que nos norteiam. É por isso que, mesmo ao envelhecermos fisicamente, podemos nos manter eternamente jovens, pois não é a idade física que determina a capacidade de vivermos por ideais, mas sim nossa eterna disposição em continuarmos a aprender com a vida. Gostou deste vídeo? Dê o seu like, comente e compartilhe. E aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho para ser alertado de novos vídeos. Obrigado e até o próximo encontro, porque a vida é bela e é para ser vivida a cada instante.